Isso que eu tô falando. Então, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 24 de agosto de 2026, certo? Segunda-feira. Eu gostaria que todos vocês soubessem que o Felipe, apesar de estar presente, ele não vai presente no ambiente. Ele não participará deste vídeo, mas ele está, por assim dizer, em espírito aqui para ouvir ao vivo e dar os seus palpites, certo? Esse vídeo é uma continuidade do último que eu publiquei ontem a respeito de Minha Vida, do Goethe, que aliás eu esqueci de novo de pegar o volume aqui para trazer para vocês, mas tudo bem, não tem problema, né? Saúde para todos. Basicamente, ontem eu falei da Gretchen, né? E expliquei para vocês os problemas, né, que o Goethe teve. Apesar de ser muito jovem nessa ocasião, ele poderia ter explorado melhor, eu acho, espiritualmente falando, aquela ocasião. Ou pelo menos ele poderia ter dado um testemunho melhor a respeito disso, porque vamos nos lembrar que esse livro aí, de Minha Vida, já é uma obra de maturidade do Goethe. Eu acho que ele já escreveu todos os livros importantes que fizeram ele ter sucesso, e os amigos dele pediram para ele escrever esse livro, uma autobiografia, né? Justamente porque muitas pessoas têm curiosidade de saber quem é o autor do Werther, do Fausto, etc., né? Wilhelm Meister. Então, por ser uma obra de maturidade, não faltaria para o Goethe oportunidade de falar assim: olha, nessa ocasião, quando eu era jovem, eu conheci uma moça chamada Gretchen, e aconteceu assim, assim, assado, e mesmo que na época eu não tenha feito uma melhor escolha, hoje eu reconheço que teria sido melhor fazer assim um assado, né? Ele poderia ter chegado nessas conclusões, mas ele não chegou. Então é preciso considerar isso. Não dá para ler esse livro de outra forma. Ele não é um diário ou uma coleção de notas autobiográficas que ele foi escrevendo ao longo da vida. É um livro de memórias. É uma autobiografia escrita como um livro de memórias. Ou seja, ele já é maduro falando a respeito daqueles fatos passados da vida dele, né? Então ele tem responsabilidade já como um homem adulto, maduro, para falar inclusive das coisas que aconteceram, seja na infância, seja na juventude. Nós já fizemos um vídeo a respeito da infância, acho que esse Felipe participou inclusive, certo? E eu fiz um segundo vídeo, eu fiz um primeiro sobre a infância, o segundo da transição da infância para a juventude, que a gente abordou esse problema da Gretchen, com mais detalhe, usando os recursos filosóficos da monadofilia, né? E agora eu vou entrar em mais um assunto, né? Aqui já avançando na juventude, e nós vamos ver que essas posições dele na vida, elas vão se consolidando aos poucos e já vão dando uma certa amostra, um certo sinal de qual deve ser o desfecho lá na frente. Tá? Então o título desta avaliação que eu estou fazendo aqui, da análise de hoje, é A Arte para Goethe, reflexo do belo ou imitação da imitação. Então a dúvida que eu coloco a questão, a dúvida que eu coloco já no título, já é justamente o questionamento a respeito de como que Goethe vê o significado da arte. Porque de tudo que ele vai fazer na vida dele, o que tem mais importância é justamente isso, né? Então é aquilo que tem mais valor para nós entendermos quem ele foi espiritualmente falando, porque foi onde ele decidiu ter mais responsabilidade. Então, por exemplo, onde que eu decidi ter mais responsabilidade na minha vida? Em poucas coisas, porque eu não gosto muito de responsabilidade, de problema para resolver. Mas eu
decidi ter alguma responsabilidade sobre uma pesquisa filosófica que é o tema da monadofilia. Que de certa forma é uma pesquisa que eu venho fazendo desde que eu me entendo por gente, né? Faz mais de 2 décadas. E que hoje toma a forma daquilo que eu chamo de monadofilia, que é o meu sistema, né, da minha filosofia. Muito bem. Assim sendo, se depois que eu morrer, no futuro, alguém quiser entender a minha visão espiritual das coisas, né, sobre a vida, né, e o sentido das coisas e tal, é bom que faça uma análise justamente do meu trabalho com filosofia, porque foi aí que eu levei a vida mais a sério, né? O Goethe é um artista, certo? Ele é um artista, ele foi, né, um artista, enfim. Aqui foi onde ele quis ter maior profundidade na ação dele no mundo, na vida, né? Então, nós já vamos ver hoje aqui, nessa avaliação de hoje, como ele vai se definir justamente nessa questão, e ele vai deixando claro já para onde que caminha a decisão dele com relação a esse tema, né? E as 2 alternativas que eu coloquei já são pelo menos 2, né? Poderia ter mais, mas eu estou tipificando toda a ambição humana com relação à arte. Eu estou dividindo em 2 tipos. E ainda estou sendo meio que bonzinho, porque esse termo imitação da imitação é um termo platônico, né? E o Platão, para quem não sabe, ele expulsa da República os poetas, né? Então, por exemplo, o Goethe já seria expulso de cara, né? Sai daqui. Você não pode participar da nossa sociedade, porque você, na verdade, vai corromper a sociedade com a imitação da imitação. Então, porque está se afastando da verdade. Você está se aproximando da imagem da verdade, você está produzindo uma imagem da imagem. Então, ao invés de buscar o princípio, você está, né, se afastando, se distraindo e criando falsidades, né, mentiras. Mas eu não preciso adotar essa posição platônica com relação à arte, que eu acho que é meio radical, e o próprio Platão, um pouco na República e mais depois nas Leis, que são livros que já foram avaliados aqui também, o próprio Platão atenua essa posição dele, dizendo que assim, né, até certo ponto alguma poesia pode funcionar, mas tem que ver com muita calma, né? Os filósofos vão ter que filtrar isso aí. Eu já digo assim, a arte pode ser um reflexo do belo, uma expressão humana de uma observação de sinais do belo que é divino, aí eu me refiro a um ideal platônico, né? O belo, o kalos grego, né? Como um ideal divino, que o ser humano tem algum acesso ao belo, e esse acesso que o ser humano tem de contemplar aquilo que é eterno, lhe permite produzir uma imagem disso que funciona como um reflexo do belo e só tem essa função, ou seja, exatamente como um espelho, onde você, por exemplo, vai buscar a sua própria imagem para saber como você é. Então você está interessado no original. A função do espelho é mostrar o original e a função da arte é apontar para Deus, certo? Essas são as categorias que eu uso. Já falei disso no passado, inclusive aqui. No caso da música, que das artes é a mais pura de todas, né? Provavelmente a mais próxima que se produz aqui com relação ao seu molde celeste, né? O seu molde ideal. E eu uso a categoria que o próprio Bach colocou quando foi perguntado a respeito, né? Ele falou, olha, a função da música, e por assim dizer, da arte, né, é apontar para Deus. E o que não vem, a arte que não vem realizar esse propósito, a música, né, que não realiza esse propósito, são apenas ruídos e barulhos infernais. Então eu estou dizendo que não tem problema para mim a produção de arte, desde que ela tenha essa função, assim como também uma boa filosofia, por exemplo, né? Ou leva para Deus ou não presta para nada. Então vamos lá. Qual é o momento da vida do Goethe aqui, né? Ele já está para sair de Frankfurt e ir para a academia. Ele vai estudar numa universidade. Então, eu já escrevi, isso aqui está publicado no meu site, para quem quiser ler, tá? Aborrecido com sua vida em Frankfurt, que já se tornou algo tediosa, e temeroso de que seu destino lhe leve a uma vida limitada como a de seu pai, Goethe tem grandes expectativas com sua vida acadêmica.
Então ele fala isso claramente, ele fala, eu fico olhando pro meu pai, na limitação da vida dele, que fica trancado no escritório dele basicamente o dia inteiro trabalhando, e ele fala, eu não quero fazer isso. Eu quero uma vida muito mais ampla, muito mais expansiva, né? Esse é o desejo dele, né? Então ele está empolgado com a oportunidade da vida acadêmica, porque ele vai sair de Frankfurt para buscar uma universidade, e aí ele quer se realizar, né? O Goethe quer ir para a Universidade de Göttingen, estudar as letras antigas. Mas seu pai vence e lhe envia para Leipzig para estudar direito. Goethe fala da importância de ter independência, de desbravar o mundo, de fazer seu próprio caminho, mas isso soa artificial e incompatível com sua experiência. Não que ele devesse insistir demais na pretensão artística, mas não precisava mentir que buscava uma liberdade que na verdade lhe custava caro demais. Meu problema nunca é a fraqueza, é sempre a mentira. Seja antes filhinho de papai, bonzinho e obediente, fraco e nada heróico, mas honesto, do que um falso artista puro. E isso é meio problemático, porque, como eu falei aqui, esse não é uma coleção de notas do passado. É um livro autobiográfico de memórias a respeito do passado. Então ele, como maduro, está lembrando e meio que se defendendo no período da juventude, dizendo que ele queria independência e esse gesto dele buscava uma certa independência. Essa ideia do artista como herói, né, contra a rudeza do mundo, contra a tosquice do mundo, seja lá o que for, né? Ele diz que quer encarnar isso, ou que quis encarnar isso, esse potencial, mas no fim das contas ele acaba fazendo o que o pai dele manda. Não só o pai dele, como outras pessoas também. E não tem problema nenhum. Como eu falei aqui, essa é a sua realidade. Você prefere ter uma vida mais segura, mais garantida e abandonar um pouco aquele ideal heróico do artista? Não tem problema nenhum. Diga que é isso que você está fazendo, mas não fica fingindo que você está querendo fazer outra coisa. Porque ele disse que ele buscou uma independência, mas eu digo, se você buscasse independência, você não faria essa opção que você fez, de ir para Leipzig. Você insistiria em ir para Göttingen, eu faria qualquer outra coisa, né? Então, sei lá, me parece meio estranha a forma como ele se expressa a respeito dessa fase da vida dele, né? Veja, você querer ter mais segurança e garantias na vida não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você vê como esse mundo funciona, os riscos, né, que nós corremos com relação às coisas mais básicas da nossa vida, subsistência, né, segurança e tal, não tem problema nenhum você adotar uma medida mais conservadora, mais prudente, né? Se essa for a posição de um ser humano, é extremamente compreensível, né? Mas então assume isso, né? Que você fez isso. Não fica fingindo que você quis fazer outra coisa, mas o mundo me venceu. Não, você quis ser vencido, né? Em Leipzig, o autor expande a humilhação da sua suposta independência ao aprender que, para ganhar algo do mundo, respeito, prestígio, atenção e etc., ele precisa perder algo de si. Muda suas vestes, seu modo de falar e até suas preferências estéticas. Porque ele está na Saxônia, né? Leipzig é em outra região da Alemanha, né? Ele veio da região da Renânia. Frankfurt é uma localidade mais ocidental, mais próximo da França. E a Saxônia fica mais a leste, né? É onde ele foi estudar, Leipzig. Então o que acontece? Ele fala que ele descobre que as roupas que ele levou para lá são ridículas, mas tem certos contextos, certas minúcias aqui ligadas ao pai dele, né? Ao hábito de vestir roupas que na verdade não era nem de Frankfurt, era da família dele, né? Então ele decide mudar as roupas que ele vai vestir. Às vezes o jeito até dele falar, porque o dialeto é diferente, né? E ele tem dificuldades, mas ele de certa forma aceita as mudanças que são necessárias para ele se integrar melhor na sociedade de Leipzig. E não tem problema nenhum em fazer isso, só que é um processo doloroso para ele, né? De certo modo, ele fala disso. E até as preferências estéticas, como eu falei aqui, mas aqui tem um grande aprendizado para ele, porque na verdade ele tinha uma visão provinciana da arte, e ele vai agora ter um contato com uma nova visão de mundo, novos horizontes. E isso provavelmente em qualquer lugar para onde ele fosse, ele teria essa expansão, independente dele ter ido para Leipzig, né? Então ele reclama, se irrita, mas não se rebela.
vai dando um jeito em tudo. É um indivíduo político, adaptável e fluido, sanguíneo, como já notamos. Goethe nunca é decisivo demais nas suas ações. Eu acho isso uma vantagem, mas contrasta com o ideal meio heróico dele, do artista que vai resistir ao mundo, né? Então ele parece... A impressão que dá é que ele parece que gostaria de ser esse herói que resiste ao mundo, mas é uma coisa meio fingida, porque na prática as decisões dele não tem nada a ver com isso. Né? Diz admirar a ação e a resolução, a firmeza e a seriedade, mas na prática mostra que prefere ser flexível e imutável, e é nessas coisas que encontra uma vantagem maior. Detesta as cobranças do mundo, mas não deixa de fazer o que lhe pedem. Se sabe aprender e apreciar as novidades aprendidas, e ainda bem porque expande a sua experiência, também não deixa de notar mais uma vez as contradições e os jogos dos que pretendem ser mestres, especialmente nas artes. É uma coisa que eu já tinha notado antes, acho que no primeiro vídeo que nós fizemos aqui, e agora isso se repete de novo em Leipzig. Né? Ele vai aprender tudo que ele quer aprender, porque ele faz um plano paralelo ao plano que o pai dele traçou. O pai do Goethe foi muito decisivo na formação dele. Né? Foi uma força benéfica, porque incentivou muito ele, disciplinou muito ele. Por outro lado, restringia um tanto a liberdade dele, porque o pai dele basicamente traçou o plano da vida dele inteiro. Né? Falou assim, você vai ser isso, 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 isso. Você vai fazer tal e tal, tal coisa, e obviamente ele foi buscar outras coisas e realizou realmente o que ele queria, que foi ser um artista e não um jurista. Né? Então ele vai para Leipzig e aceita estudar direito de acordo com o plano do pai dele, mas chegando lá ele tem outros planos e ele acaba realizando os planos que ele quer, vai buscando o caminho do aprendizado a respeito das artes, né? Especialmente a poesia e a literatura. Né? E aqui, de novo, ele percebe que existem as escolas que ensinam a poesia e todas as artes. Ele aprende com esses caras, mas percebe também que ninguém é dono da verdade. Né? Isso é bem interessante, e já notamos isso antes e se repete aqui. Goethe percebe que o mundo é falso e mentiroso, mas isso não lhe revolta. Ele se torna um aprendiz do sistema da besta, um neófito que reluta, mas persiste, um iniciado apenas um pouco tímido nos pactos sociais. Então ele faz ressalvas com relação ao que o mundo está cobrando para ele fazer parte desse mundo, mas essas ressalvas nunca são suficientes para ele querer um caminho realmente, totalmente independente. E não é de se estranhar, porque ele precisa se envolver com o mundo para se tornar quem ele quer se tornar, de certo modo. Né? Então essas escolhas são compreensíveis, tá? Mas não deixam de frustrar, por outro lado, outras possibilidades de vida que ele teria, talvez de ser um artista mais fiel aos ideais dele, mas menos bem sucedido nos termos do mundo. Não existe isso? Sempre existiu e sempre vai existir. Né? Então o Goethe, por que nós estamos falando da biografia dele? Porque ele se tornou um cara famoso e conhecido. Tem muitos caras da época dele que produziam poesia e que nós nem sabemos quem são. E talvez a poesia desses outros caras fosse infinitamente melhor do que a do Goethe, ou pelo menos um tanto melhor, só que esses caras não disputaram poder. Eles não buscaram prestígio e notoriedade. Então eles ficaram soterrados no andar dos séculos, né, no passar da história. E o Goethe se tornou uma pessoa notável, tanto que nós estamos falando dele, não dessas outras pessoas que nós desconhecemos. Né? O que eu estou querendo dizer para vocês é tudo tem um custo. Ele está pagando. Ele já mostra nessa fase que ele aceita fazer o pagamento em termos de uma certa traição a um ideal estético-artístico, porque ele não quer ser apenas um poeta puro, no sentido de vou fazer a minha arte e foda-se. Né? Não, ele quer ser um artista bem-sucedido. E isso sempre tem um custo, não tem jeito. A certa altura ele declara que a função da sua arte é a de representar os seus estados interiores e chega a dizer que toda a sua obra poderia ser vista como uma grande confissão. E isso é muito saudável e estaria ótimo se acabasse por aqui. Aquém de grandes pretensões civilizacionais, essa arte mais pura é a expressão de um sobrevivente numa condição desafiadora. Então essa arte mais pura seria um puro testemunho humano, de falar, olha, eu vim a nascer nesse mundo, eis o que eu experimentei, e eis aquilo que eu reconheço que tem valor, que é bom,
em cada experiência da vida. Então ele fala que tudo que ele viveu na vida dele que tinha significado, que tinha importância para ele, ele transformou em literatura. Então a arte dele era uma expressão da experiência dele da vida, era a forma melhor que ele encontrava para falar a respeito de tudo aquilo que ele vivia e sofria, principalmente, né? Excelente, como testemunho é excelente, mas lembrem-se, ele não quer apenas produzir um testemunho, ele quer produzir um testemunho, mas isso também tem que ser notado pelos outros e tem que ganhar espaço na sociedade, tem que ter uma certa força social, e é aí que é o problema, né? Quem nos dera o autor buscasse somente essa simplicidade. O mundo exterior lhe encanta demais. Seja a natureza, ou o homem, ou até a própria religião, surpreendentemente. Eu digo surpreendentemente porque ele elogia a religião aqui, nessa etapa da vida dele. Mas eu lembro que quando a gente lê, por exemplo, o Viagem à Itália, que eu já comentei para vocês, a visão que ele tem da religião é um tanto diferente do que parece aqui, né? Por isso que me surpreendeu essa manifestação dele. Então, algo lá fora precisa corresponder ao que vai dentro de si. Esse é o problema. Goethe declara a importância dos sacramentos religiosos e da unidade dessa experiência com a da vida interior. Demonstra, assim, o seu caráter morno e uma predisposição à legitimação da mistura, sem interesse na separação. Então, aquilo que nós, como cristãos, chamamos de separação, a obra de Deus, né? Que é a santificação ou a separação, para o Goethe não existe. Não até esse ponto não aparece isso, sequer como possibilidade. E isso, né, não é surpreendente num artista. Essa categoria de ser que costuma atrair o ideal, os imitadores da imitação, como diria Platão, ou amantes de espetáculos. O artista não é necessariamente apenas isso, ele pode ser isto ou não, mas muitos acabam... Muitos não, como é que a gente vai quantificar um negócio desse? É difícil, né? Eu não vou dizer muitos, mas um certo tanto de artistas, principalmente aqueles que nós conhecemos porque se tornam famosos, né? Nós conhecemos através da cultura, né? Seja a cultura de massas ou a cultura consagrada historicamente, né? Esses caras geralmente fizeram algo a mais do que simplesmente uma arte para glorificar a Deus, né? Ora, a unidade de símbolo e simbolizado é a da expressão da verdade, e não de um efeito de multiplicação dos seres. Ou seja, a boa arte, ela dá o testemunho do belo verdadeiro, que não está na arte. A arte é apenas um símbolo, uma amostra, um reflexo do belo. Mas a posição do Goethe é a posição justamente de ser um artista multiplicador do belo, né? É justamente aquilo que Platão falava que era o problema, porque o ser humano vai se confundir nessa sua noção de que pode produzir, reproduzir o belo, né? Multiplicar o belo. Não, você não pode multiplicar nada do belo. Você só pode representá-lo ou refleti-lo da melhor forma, da forma mais fiel. Em outros termos, ou o que expressamos reflete o belo, ou o verdadeiro, no caso de uma filosofia, né? Ou é apenas essa imitação da imitação que nos distancia do ser real. Goethe chega a dizer o seguinte, aqui falando da religião, né? E essa é uma expressão que me chamou bastante a atenção, abre aspas para o Goethe, diz ele está falando do cristão, né? Ele tem de se acostumar a ver a religião interna de seu coração apenas como outra face da religião institucional da igreja. Bizarro, né? Que curioso, porque para mim se dá exatamente o contrário. Na melhor das hipóteses, a religião institucional se revela como uma face da experiência da vida interior na presença de Deus. O reino de Deus não está dentro de nós? Já vejo que Goethe e eu não nos bicamos nas coisas do espírito e me parece que isso não vai acabar bem. Não sei se vai acabar bem ou não, mas me parece que não. Porque ele vai falar da arte de forma geral, mas especificamente aqui ele está falando da religião, é uma escolha dele falar desse assunto, certo? Porque o livro de memórias é dele, ele fala o que ele quiser, não é um biógrafo falando dele, ele próprio está fazendo essa escolha. E ele fala, nossa, os sacramentos são lindos e tal. Aí ele fala que
O cristão tem que tem que encontrar a unidade entre a sua experiência interior, espiritual, e a religião institucional. Porque é isso que vai fazê-lo se tornar perfeitamente um cristão mais pleno. E eu falo assim, não, tá tudo errado isso daqui. Quando você vai ver o que Jesus fala e os apóstolos falam, eles estão falando de outra coisa. O que importa é viver na presença de Deus, que é o chamado temor, né? Mas enfim, eu uso o termo em presença. O que importa é viver na presença de Deus. A religião, na melhor das hipóteses, vai ser um reflexo positivo da vida interior do cristão. Mas às vezes não vai ser isso. E aí? Eu vou ficar... Quer dizer que não basta eu viver na presença de Deus, eu tenho que viver na presença de Deus e encontrar unidade com uma religião institucional que não tem nada a ver comigo. Eu não sou responsável por esse negócio. Eu nem sei se os caras que estão lá fazendo a tal da religião institucional são pessoas sérias ou não. Como é que eu posso misturar a pureza e a seriedade do meu relacionamento com Deus com o que outros seres humanos estão fazendo? Então, você percebe que é essa visão que, de certo modo, tanto na visão da arte quanto da visão da religião, do espírito, né, da vida espiritual, na verdade, ele não está satisfeito com o que está apenas dentro dele. Tem que haver uma correspondência externa. Tem que ter um sucesso numa correspondência externa. Então ele está indo num caminho muito complicado. É isso que eu posso dizer para vocês por enquanto. É um mau sinal, né? E eu acho até que vai ficar pior. Eu já li um pouco do que vem para frente aqui. Acho que o negócio vai ficar pior ainda. Mas não me surpreende tanto, né? Porque eu já pude dar uma sentida nele para entender mais ou menos quais foram as escolhas dele, né? E talvez um pouco, mas aí eu já estaria projetando demais, né? Mas talvez um tanto da ideia do Fausto, que faz essa barganha com Mefistófeles para ter poder e sucesso, um tanto disso reflita, não sei. Mas ele mesmo confessou que parte da obra dele é uma confissão? Então, ele falou que a obra dele toda a obra literária dele é uma espécie de confissão da vida dele, né? Então talvez ele tenha feito uma barganha faustiana. Ou se identificou pelo menos com essa possibilidade. Ou se identificou com a possibilidade, exatamente. É complicado, gente. Se a gente não aceitar que o preço de viver bem com Deus pode significar a gente se tornar nada no mundo, né? Nada no sentido de não ter nenhuma notoriedade, nenhum sucesso. Se a gente não estiver disposto, pelo menos, a isso, fica complicado, né? Mas muita calma nessas horas, tem muito chão pela frente ainda na autobiografia dele. Vou parar por aqui e depois a gente vê como é que a coisa vai continuar, certo? Muito obrigado a todos que tenham assistido esse vídeo. Novamente peço para que quem não se inscreveu, se inscreva no canal, porque nós precisamos chegar a pelo menos, parece, né, 50 inscritos para poder fazer lives no futuro, né? Então, eu agradeço aí todo o apoio de vocês, tá bom? Dá like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, faz tudo isso aí que ajuda, legal? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.